Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui realmente somos um grupo e não temos a pretensão de ensinar ninguém, mas sim temos a pretensão de instigá-los a esse gosto pelo estudo e principalmente pelo Livro dos Espíritos, que é o livro base, né? Que vai base para todos os nossos estudos aí espíritas. E hoje nós vamos continuar aqui no livro primeiro, onde hoje vamos ver sobre a morte, né? A morte e a vida, ou seja, a vida e a morte. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa prece. E assim, convido a todos agora, todos que estão aqui presentes conosco, a fechar os seus olhos, a se conectar com a espiritualidade amiga, o nosso Mestre Jesus. E assim, agradecidos que somos pelo nosso anjo da guarda, por nos guiar até aqui para o estudo de hoje, com muita alegria, com muita harmonia, e pedimos humildemente que a Jesus, a espiritualidade amiga, nos auxilie nos entendimentos de hoje acerca do tema que vamos estudar. E assim, pedimos permissão a Kardec, a espiritualidade, os espíritos que auxiliaram na codificação. Pedimos essa permissão para adentrarmos aos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar aqui. Hoje eu que vou ler. Então, nós vamos lá. Então, estamos ainda aqui no livro primeiro, que é o capítulo 4, que vamos falar aqui do item 2, que é a vida e a morte. Semana passada, nós terminamos, não é que a gente terminou, mas a gente falou aí do fluido vital. Só um resuminho rápido antes de nós adentrarmos, que nós vimos que que o princípio vital, ele tem por fonte o fluido universal, é uma transformação, né? E o princípio vital é ele que dá, né, a animalização, que anima o nosso corpo, que anima os seres orgânicos. Nós vimos também que o fluido vital sozinho não é vida, assim como também o corpo sozinho não é vida, ele precisa dessa junção. O fluido vital, ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. Aí ele anima. E nós já vimos também que onde a gente encontra o princípio vital, né? Ele está no meio em que vivemos, quando nos alimentamos, quando bebemos a água, a gente vai promovendo no nosso corpo esse fluido vital. Nós já viemos, né? Para nossa reencarnação com uma certa quantidade, mas cabe a nós essa responsabilidade como nós tratamos aí esse nosso corpo físico, né? Então vamos lá. Pergunta 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? E os espíritos respondem: a exaustão dos órgãos. Aqui eles foram bem sucintos. E quem tiver, quiser e puder se apropriar um pouco mais, a Gênese, no capítulo 11, que vai falar essa parte toda que fala da Gênese espiritual. E no item 11, no capítulo 11, no item 13, ele vai explicar. E que aqui
já ficou bem claro também que é pela exaustão dos órgãos, né? Então, morre o princípio vital, aí o corpo se extingue nessa parte. Se alguém tiver algum comentário. Eu acho que você poderia emendar outra pergunta que tem tudo a ver, né? Sim, então vamos lá, 68A. Tá Pode-se comparar interessante. a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Aqui Kardec ele faz uma comparação. E ele diz: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Aqui ele só fez uma comparação, né, com uma máquina aí que quando não está em funcionamento aí perfeito, ele vai se quebrando, vai se esvaindo. Então, né? Porque os órgãos, ele tem que estar em harmonia, né? Eles têm que estar em comunicação, principalmente com o fluido vital. Então, se há um desarranjo, como numa máquina, né? O princípio vital se esvai e vem a morte física, né? Eu Isso entendi mesmo. assim, que está Isso, interligada com a 68, né? isso mesmo. Cleide, você abriu seu microfone. Assim, é que eu achei muito legal ele comparar como uma máquina, né? Porque fica bem fácil da gente imaginar, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Se, por exemplo, a parte do timer não está funcionando, nada funciona, né? E aí tudo vai deixando de funcionar, e aí acaba, né? Então, é por isso que ele fala, né, que se estiver mal montada, se não estiver funcionando, uma coisa só já atrapalha o funcionamento do resto, né? Aí, no caso do ser humano, aí vai esgotando o fluido vital, né? Eu entendi assim, que se, por exemplo, a gente também não cuida do nosso corpo, a gente também pode ser comparado como uma máquina, né? Por exemplo, se você fuma, bebe, você não está cuidando dele direito, né? E assim vai esgotando, né, o fluido, vai acabando. Isso mesmo, é uma responsabilidade, né, Cleide? É, a gente tem que ver como se fosse uma máquina, né? Exatamente como ele fez essa comparação, né? Exatamente. O mau cuidado acaba no caso, né, a morte do corpo, né? Porque a gente sabe que tem até um ditado, né? Que os espíritas, eles acreditam no morto, não na morte, né? Porque não acredita na morte, não no morto, porque o espírito vive, né? A morte existe, mas o morto não, porque o espírito vive, né? Isso mesmo, existe a morte do corpo, né? É a morte do corpo. É isso aí. Então vamos para 69, a 69. Por que uma lesão no coração, mais que a dos outros órgãos, causa morte? E os espíritos respondem: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Aqui também eu dei uma lida também na Gênese, no capítulo 11, né, que fala sobre a Gênese espiritual. No item 18 ele fala também bastante disso, mas aqui também foi muito claro, e a gente já sabe que existem tantos órgãos aí também com a sua importância, né? Por exemplo, os rins, o fígado, os
pâncreas, cada um tem aí a sua função. Então, é que o coração é aquele que sempre a gente vai ver primeiro, né, se está batendo. E ele fala assim até como a questão anterior, né, que é uma máquina de vida, mas ele não é o único órgão. O que eu vi aqui é que na época havia uma crença de que o coração, né, era o órgão vital, Não, o era ele que cérebro. dava a vida, né, que era só ele. Mas com o passar do tempo foi se descobrindo que outros órgãos, todos os órgãos são vitais, né? Então, ou seja, é natural, né? Aqui os espíritos já estavam sinalizando a gente de que se, como você falou, Meire, se os rins entrarem em colapso, o corpo falece. Assim, durante muito tempo, né, na época de Kardec, inclusive, era considerado morte quando o coração parava, né? E hoje se sabe que o coração parado e o cérebro funcionando, o indivíduo está vivo. Ele só tem morte física quando o cérebro para. Inclusive, nessa morte física, né, cerebral, ele pode doar tudo que ele quiser, tudo que ele se propôs a doar, né? Então, na época dele, eu acho que era considerado, quando o coração parava, a morte física. Hoje se sabe que não, hoje é a morte cerebral, o cérebro para e sim, não tem jeito, né? Eu pensei nisso. É isso mesmo, bem lembrado, Suzele. Cleide? É verdade, eu abri o microfone, mas eu concordo com o que a Suzy falou e o Gerson, porque antigamente até eu pensava, ai, se parar o coração, morre. Eu tinha essa crença, que era o coração que comandava a vida, né? Hoje a gente sabe que o coração, ele é um órgão muito importante, ele bombeia o sangue, ele leva a vida para as células, né, para os órgãos, né, ele leva o sangue para todo o corpo humano. Mas a gente sabe que tem outros órgãos que são vitais, né? Como agora, como eles mesmos falaram, a Suzele e o Gerson, né? Tem muitos órgãos que são vitais também, o cérebro, o intestino, o pâncreas, o fígado, né? Muitos outros. O cérebro funcionando, você faz um transplante no coração, né? Você Pois troca é, o coração. pois é. E não, então desmistificou o que a gente pensava, né? Achava que ele era unânime, ele era o Principal, não único. é? Na É verdade, a gente verdade. Hoje em poderia dia dizer tem que é o tanto cérebro, né? hoje em dia tem tanto transplante de coração, né? É. Verdade. Ótimo, Suzele. Então vamos seguir para 70? Vamos. Manga. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, né? Então, vai formar em novos organismos. O princípio vital, ele retorna à massa. Só um adendo aqui, quando os espíritos falam que ele retorna à massa, então a gente vai lembrar que a massa é o fluido universal. E aqui tem as observações de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todos
a todas as partes do organismo uma atividade que que permite comunicarem-se entre si. No caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes mais o movimento da vida e o ser morre. Essa parte aqui me lembrou que nós estávamos falando agora, né? Momentaneamente, alguns órgãos, eles podem ter algumas lesões, mas se for destruídos, aí sim vai ocasionar a morte, como a gente até viu, né? Cada órgão aí tem a sua função. Continuando, os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontando por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos na natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim, como as pilhas de aparelhos elétricos, nos quais as atividades do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. Essa parte aqui me lembra para gente hoje, né, na nossa época, o celular. Se a gente não carregar ele, ele vai morrer, né? Vai ficar lá quietinho, vai ficar inerte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que tem maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. É muito interessante o que o Kardec coloca aqui, né? Porque a gente já até viu em questões anteriores que nós já viemos com uma quantidade de fluido vital. E aqui ele fala que a quantidade não é a mesma, né, nos seres orgânicos, mesmo das mesmas espécies. E é interessante que ele fala aqui que é por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos, de certa maneira, né, do que o outro. Mas a gente não pode confundir isso aí com preguiça, né? Preguiça é outra coisa. E interessante que ele fala que nós podemos fazer essa recolocação, né? Essa reposição também de fluido vital, como nós já vimos aí, através
do ar, do alimento. E também, quando ele fala aqui no último parágrafo, que ele fala que o fluido vital ele pode ser transmitido de uma pessoa para o outro. Eu entendo isso como, por exemplo, no passe, ou quando se tem a mediunidade de cura. Como que é a mediunidade de cura? Você vai projetar fluido para aquela pessoa. Então, é bem interessante esses comentários aqui do Kardec, e logo aqui no início, quando ele fala também que após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações. A gente já viu em outras questões que quando o corpo, né, falece, vai se decompor, que é o que a gente chama aí de putrefação. Então, essa decomposição, então ele explica que isso daí vão constituindo novos seres, né? E esse fluido, ele vai para sua fonte aí de origem. É bem interessante esses comentários aqui de Kardec, é como se fosse assim até um resumo do que a gente viu. Mas Cleide, pode falar, Cleide. É só para completar. Você falou que a gente pode doar, né, os fluidos através do passe, né? Também existe a transfusão de sangue, é uma doação de fluidos, fluido vital. A própria transfusão já é um ato de doação de fluido vital também. Era só isso. Era só para completar, porque eu acho tão importante, né? Tem tanta campanha de doação de sangue. Depois que eu fiquei sabendo disso, toda vez que eu vou doar sangue, eu nunca falo vou doar sangue. Eu falo, vou doar um pouco do meu fluido vital. Que lindo! Vou pegar essa ideia. Eu aprendi isso, né, em um outro estudo que eu fiz, e eu achei muito lindo. Que bacana, muito bom, Cleide. Gerson? É só quando ele pergunta aqui, né, que qual o fim depois dos corpos, né, quando morrem, me lembra um texto bíblico, uma frase bíblica, né, que falava do corpo, né, que fala do corpo, né, que é do pó ao pó, né, então ele volta, né, a se transformar em outras formas orgânicas na Terra, né, e o fluido vital volta para o universo, né, então, ou seja, nada se perde, se transforma, né. Me lembra muito a água, né? A água ela tem um ciclo de vida infinita, né? Evapora, vira nuvem, cai água, vai para o rio, evapora, vira nuvem. É, só esse ponto aí que me chamou a atenção. Outra coisa que também me chamou a atenção é quando ele comenta aqui que nós temos a capacidade de alterar o nosso fluido vital, além de doar, como a gente falou agora, nós temos condições de alterar. E aí me faz remeter um pouco nas vibrações, né? Se a gente manter a nossa vibração alta, se a gente se baixa a nossa vibração, a gente fica com imunidade baixa, né? Propício a doenças, né? A gente abre o corpo para enfermidades. Então, a importância da gente estar com uma sintonia, uma vibração alta, isso altera, sim, o fluido vital, nosso fluido vital. Tem até um exemplo do efeito placebo, né? Tem remédios tem vezes que tem pacientes que se curam com placebo, só o fato de imaginar que está tomando determinado remédio. Ótimo exemplo, Gerson.
Então, assim, agradecidos que estamos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a toda espiritualidade amiga, e que tenhamos uma excelente semana, uma excelente noite, e que nós recebemos a luz de Jesus em nossos lares, e que nos esforcemos essa semana para que permanecemos com essa luz de Jesus, que é todo amor, que é todo carinho para conosco, e que permanecemos com ela a semana toda. E nos encontraremos aqui na próxima semana. Graças a Deus. Obrigada, obrigada a